E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever aqui, gente. Eu trago vídeo toda semana. Aqui a gente fala sobre autoajuda, a gente fala sobre, ou seja, tudo relacionado à vida, a gente fala aqui, tá bom? Então, seja bem-vindo e vamos continuar o vídeo, né? Os vídeos baseados no tema do livro, né? 365 hábitos poderosos e simples. Hoje o tema de hoje é exercite o poder da resiliência. Eu vou ler o texto como todos os vídeos e aí eu falo sobre, tá bom? Resiliência significa continuar apesar de todas as adversidades. Em outras palavras, significa jamais desistir. Pessoas bem-sucedidas sabem que o maior aprendizado da vida surge do enfrentamento dos maiores desafios. Acredite, a sua história de sucesso está sendo escrita a cada momento em que você for resiliente para superar os obstáculos. Cultive este hábito. Né? A vida, gente, tem muitos obstáculos. Mas eu fui parar pra pensar. A gente fica reclamando desses obstáculos, mas e se não tivesse obstáculo? Como seria? Na minha opinião, se não tivesse obstáculo, não existiria pessoas gratas. Porque tudo que vem fácil, a gente vai fácil. Pessoas que ganham tudo na facilidade, ele costuma perder tudo na facilidade. Eu sempre falo que o sofrimento e os obstáculos, né, pra gente conseguir chegar onde a gente quer, é um ensinamento que faz com que a gente passe a dar valor no que a gente tem. Entendeu? Eu quero comprar um carro. Eu vou lá, trabalho, dou meu sangue trabalhando. E aí, ó, eu passo por um monte de dificuldade, mas consigo comprar o meu carro. Então, quando eu olho para aquele carro, eu sinto orgulho, entendeu? Eu falo, nossa, eu consegui comprar aquele carro. Eu valorizo o carro. Ou seja, um pelo que cai no carro, eu já limpo. Ou seja, eu valorizo aquilo que eu comprei porque eu sei o que eu passei. Agora, quando vamos supor que você ganha um carro, você não vai ter o mesmo cuidado, porque você ganhou, então você não batalhou para ter. Entendeu? Então o que vai acontecer? Tipo, você não vai dar tanto valor assim. Então eu acredito que os obstáculos é isso. É fazer a gente dar valor no que a gente tem. Porque tudo que a gente consegue na base do suor, do sofrimento, a gente dá valor. Tudo aquilo que a gente consegue na facilidade, a gente não dá valor. Entendeu? Então, ser resiliente é isso. É a gente entender que no processo vai ter obstáculo. E mesmo tendo esse obstáculo, a gente tem que perseguir, prosseguir. A gente tem que continuar a vida, porque na vida de todo mundo tem obstáculos. Muitos, né, demonstram, né, esses obstáculos e tem outros que não. Outros continuam a vida e agem como se nada tivesse acontecendo. E isso é muito importante. Sabe por quê? Porque a gente vai fazer o quê? A gente tem que passar por os obstáculos, entendeu? Não tem como a gente reclamar. Quando a gente aceita, a gente, que a vida nossa tem obstáculos, a gente tem que seguir, praticamente, tipo, a vida caminha mais depressa e faz mais sentido, entendeu? Quando a gente entende isso. Então a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos. A gente tem que entender que a vida a gente tem que passar por etapas, por fases do começo ao fim para a gente conseguir o que a gente quer. Porque são essas fases, são essas etapas que vai fazer a gente valorizar o que a gente tem. Exemplo, esses tempos atrás aí, tinha um cara que ele ganhou na Mega da Virada, Mega Sena, não sei, ganhou muito dinheiro. Em questão de meses, o cara gastou tudo. Aí eu te pergunto, se esse cara tivesse ganhado esse dinheiro, batalhando, entendeu? Trabalhando, entendeu? Tipo, dando o sangue dele. Será que ele teria gastado tudo em questão de meses? Na minha opinião, não teria. Por quê? Porque ele sofreu, ele ralou e ele sabe o valor daquele dinheiro para ele. Mas como ele ganhou do nada, entendeu? Do dia para outro ele ganhou, ficou milionário, automaticamente ele gastou tudo. Entendeu? Então, por conta disso que eu sempre falo, tem que ter obstáculo em tudo que a gente faz. Porque se não tiver obstáculo, a gente não dá valor. Entendeu? Por exemplo, antes eu morava na casa dos meus pais, estudava e, tipo, dependia dos meus pais. Então, se o meu pai ou minha mãe me desse um celular, era aquele celular. Hoje, com o celular hoje eu trabalho. Então, hoje eu comprei um celular com o meu salário. Aí eu te pergunto, qual dos dois celulares eu mais valorizaria? O que os meus pais me deram ou o celular que eu comprei? Entendeu? Então, o que acontece? Óbvio que a minha opinião é, eu dou valor mais no celular que eu comprei. Porque eu lutei para ter aquele celular.
e já o salário que os meus pais me deram, não. Eles que lutaram para me dar. Entendeu? Então a gente tem que entender que isso vai ter dificuldade. Eu acredito que Deus coloca a dificuldade na nossa vida pra gente aprender. Seja em relação a bens financeiros, seja sentimental, o que for. Dificuldade é isso. Vamos supor relacionamento. Ah, tô no relacionamento, eu tô passando por sérias dificuldades. Talvez essa dificuldade, gente, é para mostrar se realmente a pessoa que está do seu lado, ela é a pessoa certa para você. Porque a pessoa que não for certa para você, ela vai meter o pé e te deixar sozinho na dificuldade. E já a pessoa certa, não, ela vai enfrentar a dificuldade com você. Entendeu? Então, eu acredito isso, que as barreiras que tem na nossa vida, em todos os sentidos, seja relacionamento, vida financeira, o que for, todos os sentidos, as dificuldades é para isso, é para a gente aprender, é pra gente dar valor, é pra gente crescer, entendeu? Então a gente tem que aprender isso, a gente tem que entender que é isso. Óbvio que às vezes a gente fala, nossa, Marco, mas eu tô passando por muita provação, eu tô tendo muita dificuldade. Talvez você tá tendo muita dificuldade porque a vida, o universo quer que você mude, entendeu? Talvez você tá num trabalho onde você tá tendo muita dificuldade. Talvez aquela dificuldade é o universo falando pra você, é Deus falando pra você. Ó, sai daí que isso aí não é pra você. Então eu vou pesar até você entender que isso aí não é pra você. Aí até você sair. Aí quando você sair, você encontrar algo melhor. Aí você parar e pensar, meu Deus, se eu tivesse desistido. Que não tem como desistir antes, né, gente? Eu acredito que na vida tudo acontece do jeito que tem que acontecer. Não existe, se eu tivesse feito isso antes. Não, aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Entendeu? Então se você tava nesse trabalho e você estava passando por muita coisa, é porque aquilo você tinha que passar. Entendeu? Então, passando por aquilo, você aprendeu e você não vai voltar a cometer aquele erro mais. Então, na vida sempre é assim. Eu acredito que sempre é assim. Não adianta. Tudo que acontece na minha vida, eu não reclamo de nada por conta disso, porque eu sei que tem que acontecer. Eu vou fazer o quê? Entendeu? Então, coisas boas ou ruins vão acontecer porque eu preciso aprender. Eu preciso ter experiência. E para ter experiência e para aprender, eu vou ter que passar por isso. Entendeu? Então a vida, gente, é a gente pensar nisso. Aconteceu tal coisa, não posso fazer nada. Aconteceu, não sei, não posso fazer nada. De qualquer jeito vai acontecer. Não tem como eu voltar no passado e mudar. Se eu soubesse isso antes, eu não teria feito desse jeito. Não existe isso. Você teria feito sim, porque eu sempre falo, a nossa vida é como se fosse um livro. Entendeu? Todos os capítulos ali estão escritos. Então não tem como a gente apagar nada. Entendeu? Então se ali tá falando, Marcos vai passar pela rua A, tal horário, eu vou passar pela rua A, tal horário, tal horário. Não tem como eu pegar e mudar. Já tá escrito, entendeu? Então eu acredito que a vida é isso, é um livro, entendeu? Então eu vou fazer aquele roteiro. Então não tem como eu mudar. Entendeu? Então a gente tem que entender isso. As dificuldades, as barreiras da nossa vida, não tem como a gente mudar. Porque é isso que vai moldar a nossa vida, é isso que vai fazer a gente aprender onde a gente tem que ir, onde a gente vai chegar, vai fazer a gente dar valor no que a gente tem. Nada melhor do que as barreiras para a gente entender o que a gente... É igual relacionamento. Se você passa por um relacionamento ruim, você conhece, você vai aprender o quê? Você vai aprender como identificar uma pessoa ruim. Por quê? Porque você passou por um relacionamento ruim. Entendeu? Então aquilo fez você aprender. Aquela dificuldade daquele relacionamento fez você aprender que existe aquele tipo de pessoa. Então você vai tomar cuidado, mais cuidado. Entendeu? Então isso é o quê? Ensinamento. A barreira que você passou te ensinou como você identificar aquele tipo de situação e não se meter ali mais. Entendeu? Então a vida é isso, sabe? Não, a gente não pode reclamar, a gente não pode... A gente pode mudar de roteiro? Pode, mas eu acredito, como eu falei, o roteiro nosso já está escrito, então a gente vai fazer algo que a gente já ia fazer de qualquer jeito. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E se você é novo, se inscreva aqui, tá? Tem mais vídeos, tem vídeo toda semana. E o vídeo hoje foi sobre isso, gente. É a gente entender e colocar na nossa cabeça. A gente vai passar por essa situação de qualquer forma, então não tem como. É igual esse livro aqui, ó. Tem como eu mudar o que tá escrito aqui? Não tem como. Entendeu? Então eu vou ler ele todinho e o que tá escrito vai continuar escrito. Então a nossa vida é como se fosse esse livro. Entendeu? Então, vamos supor que esse daqui é o livro da minha vida. Minha vida todinha tá escrito aqui, tudo que eu vou passar. Não tem como eu apagar. Eu vou passar por isso que tá escrito aqui de qualquer forma. Se aqui tiver escrito, Marcos vai passar às 10 horas da manhã e vai tropeçar na rua. Pois eu vou passar às 10 horas da manhã e vou tropeçar na rua.
Não tem como eu apagar. Então a gente tem que entender isso. E essa é a forma melhor da gente entender a vida e se conformar. As coisas acontecem do jeito em que acontecer, não tem como a gente mudar. Tá bom? Então, até o próximo vídeo.